Então, pessoal, essa é a luta do apóstolo, não só do apóstolo Paulo, mas você vê a carta de Judas escrevendo sobre essas pessoas. Pedro fala, né? Na carta de Pedro tem falando também. Homens que ah, tem que ler lá, porque eu mesmo não vou lembrar de cabeça. Mas eu vou me ater na igreja de Éfeso por enquanto, porque vou falar das outras também, né? Em relação ao amor. Então você vê que esses caras, que Paulo, quando Paulo escreve para Timóteo, até procurar aqui, Paulo é interessante sobre a gente tomar cuidado com ouvir que as armaduras de Deus é exatamente no livro de Efésios, cara. Fala assim, e ele fala exatamente para a gente colocar o capacete da salvação. Por quê? Porque o capacete ele vai proteger para você não ouvir coisas que te faz perder a salvação. Vai proteger a salvação, sua salvação. Porque o combate aqui são ideias. Quando Paulo fala para Timóteo, combate firmado nelas. Não, sem dar mole, não. Vou te mandar para Éfeso lá, você vai lá e corrige e cuidado lá. Combater. Paulo fala assim, eu como homem, lá em Coríntios 15, ele fala, como homem eu lutei com feras em Éfeso. Então, é dolorido, cara. Imagina, você tá pregando o evangelho, estabelecendo as igrejas, e as igrejas vivendo aquela glória do evangelho, cheio de esperança e fé e amor no coração entre eles. Aí vem tá tigão um palavrão. Vem uma marmota dos infernos pregando outra coisa. Só que esse marmota, ele é da própria igreja. Esse retardado, que se diziam apóstolos e não são, era da própria igreja. Que provavelmente se deixaram se perderam, né? Mas o que Paulo fala para Timóteo, ele fala assim, primeira epístola de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, ele fala assim, ó, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Então aqui já dá para entender o que que se passa em Éfeso. Nem se ocupe com fábula, genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O intuito da presente administração visa o amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade fívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem as ousadas asseverações. Então você percebe que Paulo enviou Timóteo para a igreja de Éfeso para corrigir essas coisas, para combater essas coisas lá. E é coisa assim, é a palavra. Então evita a genealogia sem fim, porque provavelmente estava numa loucura. Porque hoje a gente vê mesmo, pregador, o pessoal viaja demais. Eu respeito tudo, mas é que nem o primeiro vídeo, a Bíblia como ela é. A Bíblia como ela é. Você tem que falar da Bíblia como ela é. Não tem que ficar inventando fábulas, genealogia e coisas que promove mais discussão do que o serviço de Deus na fé. Então Paulo envia Timóteo. Paulo fala, engraçado quando Paulo fala lutei com fera em Éfeso, isso dá o sentido espiritual também, porque ele fala na própria carta de Éfeso que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra os seres humanos, contra o homem. A nossa luta ela é espiritual, mas contra a principais e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então você percebe que há uma força espiritual que atua através dos filhos da desobediência para poder atrapalhar a nossa fé. Você percebe? Então o que Paulo instrui é nos revestir das armaduras de Deus para poder ficar firme contra esse lado do diabo.
Mas a armadura de Deus, amados, o capacete de salvação, nessa questão aqui, ela é importantíssima. Por quê? Ter o capacete da salvação? Porque quando alguém vier trazendo um evangelho que é estranho, que você percebe que está muito esquisito, que pode te levar a parar de reunir, a parar de buscar a Deus, a parar de orar, a parar de ler a Bíblia, você percebe a mensagem das pessoas. A pessoa não vai chegar te falando mal de tudo das coisas. É uma mensagem sutil e quando você vê, se você der ouvido, daqui a pouco você tá blasfemando o nome de Deus. Está blasfemando. Você não sabe nem se Deus existe. Será que Deus existe? Porque a minha vida, como é que tá? Então você tem que tomar cuidado. Põe o capacete da salvação. Eu penso que pôr esse capacete é exatamente essa firmeza com que você tem sobre a palavra de Deus, em relação à palavra de Deus. Você não negocia a palavra. Você pode até ouvir, cara, mas você combate, fala, não, beleza, você está dizendo isso, mas a minha fé, o que eu penso é isso, minha fé é essa, tal. Pode até ouvir. Então você tem o capacete, mas você tem a espada do Espírito. Então você ouve, mas essa resistência, essa proteção que você tem não pode atingir sua salvação. Não pode atrapalhar no processo da salvação. Porque na esperança somos salvos. Esperança que se vê como é que espera. Porque se não esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, a esperança que nós temos de sermos salvos um dia, de habitar com Deus, de ter o corpo, o corpo que é de glória, o corpo que é de Cristo, ele passa por esse processo de santificação. E as armaduras ela é muito bem-vinda, né, nesse processo. Então não podemos negligenciar, né? Então você percebe assim que é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual, que ela está mais acirrada ainda na nossa época, no nosso século, né? Apocalipse fala que ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e dos seus habitantes, né? Porque o diabo desceu até vós com grande fúria, grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essas violências, essa forma são as mensagens. Uma das coisas são a mensagem. A gente vê a violência física, mas uma das coisas que a pressa com que ele está é de destruir através das mensagens de outro evangelho. Satanás não matou Adão no Éden, lá, com faca e correu com porrete atrás de Adão, nem de Eva, não. E nem no céu. Ele disseminou a mentira que surgiu no coração dele. Então ele não está correndo atrás dos homens com porrete aí para... Eu acredito que sim, que ele coloca essas coisas no coração dos homens. Mas o que ele mais quer é desfazer. Desfazer a glória que é a que está no Evangelho. A glória das insondáveis riquezas de Cristo. Mas ele não vai conseguir. Isso nós já sabemos, que a gente sabe que é o futuro dele, né? O futuro dele é bem conhecido por todos nós. Eu faço questão de ficar falando do futuro dele para ele ficar esperto. Ai. Ele ficar esperto, futuro, sempre lembrar ele do futuro dele, que ele fica esperto. Mas é isso aí, gente. Não devemos ignorar os desígnios do diabo, as ciladas. Cilada geralmente é é uma armadilha ali pro momento ali. Ele quer te pegar naquela hora. Ele arma uma cilada. Ele vai passar naquele lugar, arma uma cilada para te pegar. Marapuca. E os desígnios já é uma coisa assim mais elaborada por Satanás, sabe? Jesus disse que ele cogita das coisas dos homens, né? Ele sabe muito bem, ele pensa muito sobre as coisas dos homens. Então ele tem os desígnios, é um plano que ele elabora sobre a vida dos cristãos para poder derrubar o cristão. E ele põe na mesa ali, meu filho, na mesa espiritual dele lá, pá, os seus ministros lá, seus anjos, o diabo e seus anjos, né? Fala lá em Apocalipse. Põe ali, elabora o seu plano para poder derrubar a igreja. E infelizmente é triste saber que ele consegue entrar no coração de liderança cristã, de pastores. Infelizmente, acontece. Na ceia você vê que tendo o diabo posto no coração de Judas, que traísse Jesus, ele colocou no coração de Judas, depois ele entrou em Judas, quando Jesus disse, o que for fazer, faça logo. Ele entra no coração de Judas.
Então temos, amado, que tomar cuidado com as mensagens que ouvimos. Que o termômetro, eu penso, o seu comportamento. Se te levar a parar de reunir, a ficar falando mal dos irmãos, a começar a envolver com impureza, sabe? E o fim disso você vai estar praguejando Deus. Então tem que tomar muito cuidado. É isso aí, viu? Tamo junto. Eu acredito que basicamente é isso que eu quis dizer sobre a igreja de Éfeso. Tem mais coisas. Gloriosas tem. Mas eu vou pensar se eu falo mais sobre a igreja de Éfeso. Mas eu acho que já ficou. Deu uma base assim, mais para os irmãos assim, atinar mais para a palavra também, né? Não que os irmãos. Na verdade, eu aprendo com o irmão, mas assim, para despertar esse espírito, a leitura da palavra de Deus, né? Nas pessoas, né? Eu quero despertar isso. Despertar a alegria da nossa salvação. Nós vamos falar isso também sobre a salvação no coração dos irmãos. Quero despertar mesmo, que os irmãos possam conseguir ver a glória que é isso, né? E então é isso, pessoal. Valeu. Nós vamos. Eu não sei se eu falo mais sobre Éfeso, porque é basicamente isso. Mas se for falar, eu faço o vídeo para nós. Tem as outras igrejas também que eu vou passar. Vai ser básico, vai ser uma coisa básica, né? Então é isso aí. Fique com Deus. Obrigado a todos aí, viu? E a paciência de ouvir. Às vezes o áudio, como eu não tem corte, essa parada de pensar assim, que eu fico tentando escolher a palavra para falar. Mas é isso aí. Obrigado a todos.